Amores, olha eu gravando o vídeo logo após aquela aula invadida por hackers. Vamos falar do roteiro, né? Deixa essa aula para depois. Quem sabe a gente comente sobre ela outro dia. Bom, começando, quero dizer para vocês que eu coloquei junto o roteiro, tá? Tá português e redação em um roteiro só. E vamos começar a falar sobre cada um, começando aí por redação essa semana. Bom, começo dizendo o seguinte: vocês se lembram da atividade que nós começamos a corrigir, não deu tempo, aí eu falei que eu mandaria o gabarito para vocês lá no portal. Eu não vou fazer isso, tá? Não vou mudar o gabarito, a gente vai corrigir essa atividade na segunda-feira, terminar de corrigir, na verdade, na segunda-feira, que é a nossa primeira aula de redação, tá bom? E para o roteiro dessa semana, eu coloquei apenas uma atividade para vocês, que é uma produção de texto proposta lá na página 13, ainda sobre contos fantásticos, tá bom? E deixa eu mostrar para vocês. É a produção número 2, porque a página 13 dá para vocês duas produções de texto, A1 e A2. Vocês vão fazer somente a produção número 2, tá bom? Registrem o texto de vocês no caderno. A gente vai passar a estudar um novo subgênero dos contos, que são os contos de humor, ok? Então, feito isso, vocês vão fazer uma leitura da página 14 até a página 20, onde vocês vão ler aí as características dos contos de humor. Então, vocês vão ver aí que o conto de humor, digamos que ele pode ser dividido em 3 tipos, digamos assim. Existem contos de humor com situações embaraçosas, existem aí contos de humor com situações inusitadas e existem os contos de humor trapalhão. Então, assim, são humores diferentes, digamos assim, né? E também tem as características, né? Que é o tipo de linguagem utilizada nesses contos. Geralmente, esses contos, eles vêm com um final inusitado, com uma consequência cômica que a gente fala. Então, vocês vão fazer a leitura dessas páginas e com um marca-texto ou um lápis, uma caneta, enfim, o que vocês quiserem, vocês vão grifar aí as informações essenciais sobre esses contos, tá bom? Então, redação ficou isso. Produção de texto e leitura dos contos de humor, tá bom? E aí, partimos para a língua portuguesa, né? Como aconteceu esse imprevisto na nossa aula, dessa invasão, né? E nós não conseguimos ter a aula normalmente, ficaram 2 questões de verbo sem a gente terminar de corrigir. Então, nossa primeira aula agora, nós vamos terminar de corrigir essas questões, que é a aula de sexta-feira, tá bom? Essas 2 questões. E vamos continuar com algumas outras questões de verbo. Foi o que eu passei no roteiro para vocês, tá bom? Então, vocês vão responder já para sexta-feira as questões das páginas 37 e 38, questões 8, 9, 10 e 11 ainda sobre verbo, tá bom? Aí, na semana que vem, a gente começa com outro conteúdo, que é frase, oração e período. Vocês se lembram que eu falei que verbo é um assunto muito importante, porque era base para outros conteúdos que vocês viriam tanto agora no 6º ano, quanto nos anos seguintes? Pois é, já começamos aí com frase, oração e período. Chegando em frase, oração e período, página 66 até a página 69 do seu módulo 3. Então, vocês têm aí os conceitos, né? O que é frase, as classificações das frases, o que é uma oração e o que é um período. É fácil, não é difícil não, tá bom? Mas assistam a videoaula que eu indiquei para vocês, é uma videoaula bem interessante, bem explicadinha assim. Então, acho que vocês vão entender direitinho assistindo aquela videoaula, tá bom? E aí, atividades sobre esse conteúdo. Páginas 70, 71 e 72. Mas aí, essa questão de frase, oração e período, vocês já podem se programar para a aula de terça-feira da semana que vem, tá bom? E no mais é só, meus amores. Desejo a vocês uma boa semana, bons estudos e até a nossa aula. Beijão!